Senhor Jesus, papais e mamães. Um ótimo domingo para cada um de vocês, crianças. E vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Crianças, a nossa última lição desse trimestre que foi tão abençoada, crianças. A gente vai aqui para lição número 13, crianças. Olha como passou rápido, né? Como é gostoso falar da palavra de Deus, né? Vamos para a lição número 13, a última lição dessa revista, crianças. Daniel, um homem de oração. Crianças, uma história muito linda, crianças, que nos ensina, vai nos ensinar o poder da oração. Como é bom falar com Deus através da oração, amém, crianças? Então, nós aqui já estudamos as 12 lições, vamos estudar a última lição nesse domingo tão abençoado, né? Para a gente encerrar esse trimestre, para entrar a próxima semana para a próxima revista, amém? Para um novo trimestre também. Mas vamos relembrar um pouquinho as lições que nós já falamos, crianças. Nós já falamos de Noé, um pregador ousado, nós já falamos de Abraão, amigo de Deus, nós já falamos de Isaac, um filho obediente. Nós já falamos na lição 4, Jacó, um homem que teve um encontro com Deus. Nós falamos na quinta lição, José, um jovem fiel a Deus. Na sexta lição, falamos de Moisés, o grande libertador. Na sétima lição, Josué, um líder forte e corajoso. Crianças, na oitava lição, nós falamos de Gideão, um servo valoroso, crianças. Na lição número 9, nós falamos de Jefité, rejeitado por seus irmãos, mas honrado por Deus. E na 10ª lição, nós falamos de Samuel, um profeta obediente à voz de Deus, crianças, isso mesmo. Na lição 11, nós falamos de Davi, um guerreiro segundo o coração de Deus, crianças. Na lição 12, que foi a lição que nós falamos anteriormente, nós falamos de Elias, um profeta de milagres. E hoje, para encerrar com muita alegria essa revista tão abençoada, nós vamos falar da 13ª lição, que é Daniel, um homem de oração, crianças. Nós vamos dar aqui finalidade a essa revista, historinhas de fé e coragem, né? E vamos para a última lição, né? Eu tenho certeza que foi aqui muita bênção, nós recebemos muitas bênçãos, muita vitória através dessas lições, né? Através dessas videoaulas. Eu tenho certeza que vocês aprenderam aí da palavra do Senhor, amém? E no próximo domingo vamos começar a revista nova. Como é gostoso começar a revista nova. A tia gosta muito, crianças. Ó, nós vamos falar deste tema nessa revista de juniores, crianças. Igreja, casa de Deus. Amém? Lembrando que teremos para os juniores e teremos para o maternal também. Amém, crianças? Mas vamos aqui falar um pouquinho dessa história, dessa última lição dessa revista, para a gente finalizar com chave de ouro. Amém, crianças? Lição número 13, Daniel, um homem de oração. Amém, crianças? Então, se vocês quiserem aí ler a história de Daniel, que é uma história maravilhosa, crianças, esse homem de oração vai nos ensinar muito. Amém? Então, vocês podem ler lá em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 6, verso 1. Vocês podem ler aí Daniel inteiro, se vocês quiserem, porque é bem curtinho e é muito gostoso. Amém? Então, vamos lá para o nosso memorizando dessa última lição. Amém? Memorizando vai nos dizer assim, está lá em Efésios, capítulo 6, Efésios, capítulo 6, 18. Então, peguem a Bíblia de vocês aí, crianças, todas vocês. Isso mesmo, juniores, peguem a palavra de Deus aí, que eu tenho certeza que vocês já sabem ler. Abre aí em Efésios 6, verso 18. Amém? Aqueles que ainda não sabem ler, chama o papai, chama a mamãe para ler juntamente com vocês. Vamos todos, nesse domingo abençoado, aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? Vamos lá. Efésios 6,18 vai nos dizer: orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem, nem orem sempre por todo o povo de Deus. Amém, crianças? A tia vai ler de novo para vocês. Vamos lá. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alerta, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Amém, crianças? Está lá em Efésios 6,18.
Que versículo abençoado, né? Já nos ensina que nós precisamos orar sempre guiados pelo Espírito de Deus. Não é mesmo? Para a gente ficar alerta, não desanimar e orar sempre por todo o povo de Deus. Precisamos apresentar todos em oração. Amém, crianças? E o nosso objetivo dessa lição, dessa última lição, é que devemos ter a vida de oração em integridade diante de Deus e dos homens. Então, precisamos ter uma vida de oração em integridade diante de Deus e dos homens. Amém, crianças? Vamos ser íntegros diante de Deus. Amém? Vamos lá, explorando as nossas escrituras, aprender mais um pouquinho da história desse grande homem, né? Desse grande profeta Daniel. Amém? Vamos lá, crianças. A tia vai ler para vocês, como de costume, e a tia vai explicando para vocês. Amém? Então, vamos lá. Havia um bom tempo em que o povo de Israel estava no cativeiro. O rei governando ali, o rei que governava o Império Babilônico agora era Dário. Então nós precisamos lembrar que o rei agora que governava aqui esse Império Babilônico aqui era o rei Dário. Amém, crianças? Vamos falar dele aqui. Vamos colocar o nosso reizinho aqui, Dário, ó. Que bonitinho. Tá bom? Lembrando que era o rei Dário. Rei dos Medos e Persas. O novo rei havia constituído 120 ministros sobre todo o reino. E sobre eles nomeou 3 príncipes. Então ele nomeou ali 3 homens. Vamos ver? A tia vai colocar aqui, ó, 2. E a tia vai colocar o terceiro de destaque para vocês. Tá bom? A tia vai colocar esse grandão aqui sendo Daniel. Combinado, crianças? Então ele, ó, ele nomeou 3 príncipes para ajudar ele ali, dentre os quais estava Daniel. Então, aquele rei Dário, lembrando que o nome do rei é Dário da nossa história, tá bom? Ele nomeou ali 3 príncipes. Dentro deles tinha um que se chamava Daniel, que a gente vai falar, um homem de muita oração. Já precisamos aqui aprender que precisamos orar muito, crianças, amém? Orar é falar com Deus, crianças, amém? Precisamos sempre estar orando, agradecendo ao Senhor, agradecendo pelos livramentos, pela nossa vida, sempre falando com Deus, amém, crianças? Vamos lá. O rei intentava instruir Daniel como governador. Então, o rei, ele queria instruir Daniel, crianças, tá? Daniel como governador de todo o reino. Crianças, ele gostava muito de Daniel. Daniel era muito inteligente, era muito sábio, né, crianças? Então ele gostava muito. Então ele tentava colocar Daniel como que o governador de todo o reino, pois ele se demonstrava mais competente do que os outros príncipes, né? Ele era mais competente, mais inteligente, né, do que os outros ali. Ele se destacava ali no meio daquele povo, né, crianças? Bom, né? Nós precisamos se destacar em meio a esse mundo, precisamos fazer a diferença, né? Ser como Daniel, que se destacou em meio àquela multidão. Não é mesmo, crianças? Porque a nossa luz, ela tem que brilhar mais, não é mesmo? Porque a luz de Cristo tem que brilhar e temos que ser destaque sim, para glorificar o nome de Deus. Amém, crianças? Então vamos lá. Então ele se demonstrava mais competente do que os outros príncipes e governadores que havia na Babilônia. Olha só, então ele se destacava mais do que ali, ó, muita gente do que os governadores da Babilônia, muita gente, ele se destacava, né? Que bênção, não é mesmo? Então vamos lá. Por causa disso, Daniel era muito invejado, crianças, isso mesmo. Por causa disso, as pessoas tinham muita inveja de Daniel, crianças. Isso mesmo. Vamos lá. Pelos seus colegas de governo. Então, aqueles colegas dele que viviam ali com ele, tinha muita inveja dele, crianças. Ele era cercado por pessoas que eram invejosas, Daniel, porque ele se destacava no meio dessas pessoas, né? Ele era um homem abençoado por Deus, né? A luz de Daniel brilhava, crianças, ali no meio do povo. Isso mesmo, precisamos ser a luz do mundo, não é mesmo, crianças? Se destacar, brilhar em meio a essa sociedade, não é mesmo? Vamos lá, crianças. Eles
Então, crianças, vamos lá. Então, eles procuraram achar algum motivo para acusar Daniel de alguma falta na sua administração, mas não encontravam nada. Então, eles ficavam ali, crianças, planejando o mal contra a vida de Daniel ali, tentando planejar o mal, ali achar alguma coisa que havia de errado na vida de Daniel. Mas eles não achavam nada na vida de Daniel errado. Ele tinha uma vida íntegra diante de Deus e diante também daquele rei ali, Dário, né? Ele fazia tudo que agradava as pessoas. Era um homem muito bom, crianças, um homem de oração. Ele orava muito, crianças, ele falava muito com Deus. Ele era muito obediente à voz de Deus também. Então, aqueles invejosos ali, daqueles colegas dele, queriam achar alguma coisa de errado na vida dele, mas não encontraram, crianças, de jeito nenhum. Foi aí que eles resolveram ir até o rei propor uma lei. Então, como Daniel se destacava, um homem de Deus, íntegro e obediente, eles não acharam nada contra Daniel. O que eles fizeram? Bolaram um plano entre eles. Eles queriam falar com o rei Dário. Eles queriam propor uma nova lei ali, crianças. Vamos ver? Eles chegaram até o rei Dário. Olha o rei aqui, crianças. E falaram assim, ó. Que rei viva eternamente. Primeiro eles foram agradar ao rei Dário, né? Falaram assim. Que o rei viva eternamente. Já foram agradando o rei, não é mesmo? E falaram assim, nós, ministros e governadores, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que ordene que durante o tempo de 30 dias ninguém faça pedidos a Deus algum. Então, crianças, eles falaram que queria pedir para o rei Dário, falar para todos ali, para ninguém fizer pedido nenhum para nenhum Deus deles ali. Eles não poderiam orar, não podiam falar com o Deus deles, não podiam pedir ajuda, não podiam orar nem agradecer. Então, a lei era, eles não podiam orar ao seu Deus. Isso mesmo, crianças. Mas Daniel, crianças, lembrando que era um homem de muita oração. Ele orava 3 vezes ao dia, ele levantava e orava, depois do almoço ele orava, antes de dormir ele era um homem de oração, ele falava muito com Deus, ele agradecia muito a Deus. Isso mesmo, ele tinha ali, crianças, uma conexão muito boa com Deus, sempre falando com o nosso Deus. É isso que nós precisamos viver, crianças, em oração, como Daniel, um homem que venceu muitas lutas, muitas batalhas através da oração, através do poder da oração. Amém, crianças? Então eles fizeram o quê? Como Daniel, ele ora muito, ele fala muito com Deus dele, vamos fazer assim. Vamos bolar uma lei para que ninguém possa orar e nem falar com o seu Deus, para que não livre de nenhum mal. E aí, crianças, foram lá para o rei e falaram isso para o rei, que queria que essa lei acontecesse, que ninguém durante 30 dias podia orar ao seu Deus, nem pedir alguma coisa, nem agradecer, nem nada. E o rei concordou. Ele falou, tudo bem, vamos fazer isso mesmo. Durante 30 dias ninguém vai orar ao seu Deus, nem pedindo, nem agradecendo. Daniel era um homem de muita oração, crianças, ele sempre estava orando. Mas havia ali agora uma lei entre eles que não podia orar. Olha aí, durante 30 dias ninguém podia fazer pedido ao seu Deus, nem pedido, nem agradecer, nem falar com o seu Deus. Daniel orava muito, falava muito com Deus, crianças. Vamos lá. Mas somente ao rei. Então não podia pedir nada ao Deus de Daniel, tinha que diretamente pedir ao rei Dário. Como se o rei pudesse resolver todos os problemas, né? Nós temos que entregar todos os nossos problemas na mão de Deus, não é na mão do homem, não é mesmo? Mas havia uma lei ali agora, e eles precisavam 30 dias ficar sem orar. Daniel, porém, era um homem de muita oração, crianças, isso mesmo. Vamos lá. Ó, olha só o que acontecer se desobedecessem essa lei, crianças. Ó, quem desobedecer, que seja lançado na cova dos leões, crianças. Era uma cova que tinha leões famintos, crianças. Isso mesmo. Se desobedecessem a voz de Deus, olha aqui. Eram jogados num lugar onde ficava um monte de leão, crianças. Isso mesmo. Nossa, que difícil, né? Não podia orar nem falar com o Papai do Céu, senão era jogado na cova dos leões.
Crianças, isso mesmo, se alguém desobedecesse, não é mesmo? Porém, Daniel era um homem de muita oração. Vamos lá? O rei ouviu aos príncipes e fez conforme o que eles pediram. Então, o rei ouviu aquela lei que eles queriam que fizesse e ele concordou. Então, durante 30 dias, ninguém podia fazer orações ao seu Deus, ninguém podia pedir nada, somente ao rei. Mas Daniel era um homem de oração. Precisamos ser mulheres e homens, crianças de oração. Orar muito com o Papai do Céu, falar muito com o nosso Deus, amém? Agradecer, né? Ter o hábito de orar na hora de levantar, de dormir, na hora da comida, agradecer ao Senhor por tudo. Precisamos ser mulheres e homens de oração, amém? E aí foi estipulado 30 dias para que eles não orassem. Amém, crianças? Se eles desobedecessem, seriam lançados na cova dos leões. Amém, crianças? Porém, Daniel, ele orava muito. Bem, vamos lá. Quando Daniel soube da ordem, crianças, Daniel ficou sabendo que ele não podia orar. Ele era um homem de oração, mas ele ficou sabendo que se ele orasse a Deus, falasse com Deus, ele seria jogado na cova dos leões. Daqueles leões famintos, crianças, isso mesmo. Quando Daniel soube da ordem do rei, voltou para casa. Ele foi para a casa dele, crianças, depois que ele ficou sabendo dessa notícia. No quarto de cima, abriu as janelas, ajoelhou-se e orou a Deus, crianças, isso mesmo. Ele orou ao Senhor naquele momento, crianças. Isso mesmo. Lá no quarto, ele abriu a janela e ajoelhou-se e orou. Ele orava 3 vezes por dia, crianças. Que homem de oração, né? Que exemplo maravilhoso da palavra de Deus. Precisamos ser como Daniel, orar ao Senhor em meio às lutas, em meio às dificuldades, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Daniel se importou com a lei? Ele deixou de orar? Não, crianças, mas ele foi lá falar com o dono da vida, com Deus Todo-Poderoso. Ele ajoelhou ali e ele orou ao Senhor sem medo, porque ele confiava no Deus Todo-Poderoso e sabia que nenhum mal iria acontecer. Porque quando estamos com Deus, estamos seguros, estamos guardados pelas potentes mãos do nosso Deus. Amém, crianças? Se estamos com Deus, estamos guardados, não é mesmo, crianças? E Daniel tinha certeza que Deus livraria ele de todo mal. Precisamos nessa manhã ter certeza que Deus nos livra de todo o mal, conforme a vontade dele. Amém, crianças? Mas precisamos estar sendo obedientes ao nosso Deus. Amém? Daniel era muito obediente. Daniel era um homem de oração. Amém, crianças? Vocês são crianças de oração? Precisamos ser crianças de oração, não é mesmo? Crianças, gostar de orar, ter prazer de falar com o Papai do Céu é muito bom. Então Daniel sabia que se ele orasse, não tinha problema, porque ele estava guardado por Deus, não é mesmo? Ele não ficou com medo de ser jogado na cova dos leões de jeito nenhum, porque ele sabia que o Deus que ele servia era mais poderoso do que aqueles leões, muito mais, né? E sabia também que Deus podia livrar ele de todo mal. Amém? Por isso ele não deixou de fazer a oração dele. Não deixe de fazer sua oração, crianças. Sempre que vocês puderem, orem ao Senhor, agradeçam ao Papai do Céu. Amém? Vamos lá. Então Daniel voltou, ajoelhou-se e orou. Ele orava 3 vezes por dia, como era de costume. E ele orou naquele dia 3 vezes normal, como era de costume. Ele não ficou com medo. Em meio àquela lei, ele não parou de orar por causa da cova dos leões de jeito nenhum. Mas ele orou e adorou o Senhor, como de costume. Amém, crianças? Então os inimigos de Daniel souberam que ele continuava a fazer as orações ao seu Deus. Então os inimigos de Daniel naquele momento, crianças, souberam que ele continuava fazendo a oração ao seu Deus normalmente, crianças. Ele não parou, ele desobedeceu a lei do rei ali, do rei Dário, mas ele continuou adorando a Deus como de costume, crianças, amém? Por essa razão, foram falar com o rei que Daniel não obedecia às ordens que havia sido determinada. Ao saber disso, crianças, o rei ficou muito triste e queria livrar Daniel da sentença. Vocês lembram que ele gostava muito de Daniel, crianças, porque ele achava Daniel um homem muito
muito bonzinho, né? Uma pessoa que servia a Deus ali com sabedoria e também era um bom moço ali, né? Crianças, era muito inteligente e ele gostava de Daniel. Quando os inimigos de Daniel foram lá falar para ele que Daniel não obedeceu, ele estava orando na cara dele, o rei Dário ficou muito triste, mas ele tinha que fazer o que ele havia falado, né? Quem orasse seria jogado aonde? Na cova dos leões, crianças. E aí, ele ficou muito triste, mas não teve jeito, viu? Daniel foi lançado na cova dos leões, crianças. Olha aqui. A tia vai montar, ó. Colocar os leões, ó. Leãozinho. O outro leãozinho entrou na cova. O outro leãozinho, crianças. Olha os leãozão, crianças, ó. E Daniel foi lançado dentro dessa cova, crianças, juntamente com esses leão, crianças. Todos ficaram aqui juntamente com ele, crianças, lá na cova dos leões. Isso mesmo. Aqueles leões estavam famintos, esperando alguma coisa para comer, crianças. E ele foi lançado ali, o rei Dário determinou a ordem, ele foi lançado ali junto com aqueles leões gigantes, crianças, ali na cova dos leões, tá? E aí o rei Dário falou assim para ele, ó: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanto zelo, os livre disso aí, Daniel. Eu quero muito que você saia daí com vida. Ore ao seu Deus que ele vai te ajudar. Porque o rei Dário sabia que Daniel era um homem de oração. Ele sempre orava muito ao Deus de Daniel. Isso mesmo. Ele via que Daniel amava muito Deus, crianças, e era um homem muito obediente através da palavra de Deus. E ele falou que o Deus que você serve te livre dessa cova dos leões. Isso mesmo, mas ele foi lançado na cova dos leões, crianças, ó. Depois disso, trouxeram uma pedra e fecharam aquela cova, crianças. Então ela foi fechada e ficou Daniel ali e os leões, crianças. Isso mesmo. Ó, o rei selou a pedra com o seu anel. Então foi fechada aquela cova dos leões. Daniel ficou lá com aqueles leões, ó. Vamos lá. No dia seguinte, o rei foi até a cova e disse: Daniel, será que o seu Deus a quem você serve livrou-o daí de dentro? Isso mesmo, criança. O rei estava muito preocupado, criança. Então, quando ele acordou, ele foi lá na cova dos leões e falou: Daniel, Daniel, será que o Deus a quem você serve livrou você dos leões? E aí, crianças, o que será que aconteceu? Será que o Deus de Daniel, o nosso Deus, livrou ele ali, crianças? Olha só o que aconteceu. Então, Daniel respondeu, crianças. Olha aqui. Olha o que Daniel respondeu. Lá de dentro da cova dos leões, Daniel respondeu assim, ó: o meu Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Então, o próprio Deus, crianças, estava com Daniel naquela situação, crianças, que para nós parecia impossível, não é mesmo? Ser jogado na cova dos leões e os leões não comer, leões gigantes e famintos, porque Deus estava com Daniel, crianças. Deus fechou a boca dos leões. Não há nada impossível para o nosso Deus, crianças. Tudo é possível aquele que crê, crianças. Então Daniel, ele acreditava que Deus estava com ele, que nenhum mal iria lhe acontecer. A fé de Daniel foi gigante, crianças. E Deus foi lá e fechou a boca dos leões, crianças. Isso mesmo. Daniel, crianças, não sofreu nenhum arranhão, crianças, porque Deus estava com ele. Amém, crianças? Que história linda! Que grande milagre aconteceu na vida de Daniel, não é mesmo? Através da oração, crianças, isso mesmo. E Deus mostrou que para ele não há nada impossível. Não há dificuldade, não há lutas, não há leões que venham nas nossas vidas que Deus não pode fechar a boca do leão. Não é mesmo? Deus fechou ali a boca daqueles leões para que nada acontecesse com Daniel, porque Daniel era um homem de oração. E o Senhor se agrada quando nós oramos, o Senhor nos livra de
tantas coisas ruins, crianças. O Senhor nos guarda das enfermidades, nos livra de todo o mal, crianças. Porque quando Deus está conosco, estamos guardados. Deus estava com Daniel na cova dos leões, mas ele foi guardado por Deus, crianças. Amém. Que história linda, crianças, da parte do Senhor. O rei, crianças, ó, nem acreditou. O rei ficou tão alegre que mandou que tirasse Daniel daquela cova. Ele tirou Daniel dali. Daniel saiu dali inteirinho, crianças, sem sofrer nenhum arranhão. Porque quem estava com Daniel era o próprio Deus, é o Deus que está conosco, que está nos guardando, não é? Que está nos livrando de todo o mal, crianças, isso mesmo. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que para Ele não há nada impossível. Amém? Então, ele falou para que tirasse Daniel da cova daqueles leões, da cova dos leões. Nenhum mal aconteceu com Daniel, porque ele confiava em Deus, ele sabia que Deus iria livrá-lo ali de qualquer coisa, crianças. Amém? Daniel estava salvo, crianças, não é mesmo? Ele era fiel a Deus e crente em oração. Então nós precisamos ser fiel ao Senhor e também ser crentes de oração, orar ao Senhor, agradecer ao Senhor, confiar no Senhor, sempre ali depositando sua fé em Deus. Amém, crianças? Assim também acontece conosco. Quando confiamos no Senhor, Ele nos livra de todo o mal. Não importa a dificuldade, a luta, a enfermidade, a doença. Se estamos com Ele, confiamos nele, nós somos livres de tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém, crianças? Nós precisamos ser como Daniel e servir a Deus como Daniel, crianças. Confiando, em oração, sendo íntegro, agradando ao Senhor, sendo um menino obediente a Deus, ele continua livrando os seus servos de todo perigo. E ele honra aquele que permanece fiel a ele. Amém? Que permanece fiel em sua palavra. O Senhor, ele nos honra, ele nos abençoa, crianças. Como ele honrou Daniel ali. Para todo mundo ali que olhou, pensou que Daniel não ia sair dali com vida. Mas o próprio Deus fechou a boca dos leões, crianças. Isso mesmo, ó. Os leões nem sequer chegou perto de Daniel, mas virou amiguinho de Daniel. Por quê? Porque o próprio Deus fechou a boca dos leões e abençoou e mostrou que Deus é Deus. Não é mesmo? Precisamos ser como Daniel, não é mesmo, crianças? Um homem de oração. Amém, crianças? Essa foi a nossa última lição, uma lição gloriosa que nós estamos fechando com chave de ouro. Vamos ser como o profeta Daniel, viver em oração e santidade, sermos pessoas íntegras que agradam ao Senhor e, acima de tudo, crianças, confiando que Deus está conosco, não importa a situação, a dificuldade, as lutas, tendo certeza que Deus nos livra de todo o mal no nome de Jesus. Como Daniel tinha certeza que Deus ia livrar ele, ó. Ele ficou com os leões aqui, ó, mas Deus enviou um anjo para guardar ele ali, crianças. Isso mesmo, para guardar Daniel de todo o mal, crianças. Isso mesmo, Deus enviou um anjo lá na cova dos leões que protegeu e guardou Daniel. Isso mesmo, para a glória de Deus, para mostrar que em as dificuldades, se nós confiarmos, o Senhor nos livra de todo o mal. Amém, crianças? Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós terminamos aqui mais um trimestre para a glória de Deus. Espero que vocês tenham aprendido ao decorrer dessas aulas. Espero que vocês tenham guardado a palavra de Deus em vossos corações, crianças. Amém? Depois a tia vai colocar o Você Sabia, para vocês aí fixarem mais o conhecimento de vocês. Amém, crianças? Tem aqui também, só tem o Você Sabia, tá bom? Que depois a tia vai ler para vocês com calma, ou vai colocar na telinha para vocês, para não ficar tão comprida essa aula. Amém? Mas que Deus abençoe a vida de vocês, que possamos ser crianças, irmãs e irmãos de oração, sempre sendo grato ao Senhor e confiando no nosso Deus. Não importa a dificuldade, não importa a luta, crianças, famílias, mas vamos entregar tudo nas mãos do Senhor, tendo certeza que Ele nos livra e nos guarda de todo o mal. Amém, crianças?
Um grande beijo da tia. Fiquem com Deus e até a próxima lição, a próxima revista. Até a semana que vem. Tchau, crianças!